Olá pessoal, vamos aqui continuar então a nossa aula de programação, falando agora sobre funções. Bom, funções são um recurso de programação, de maneira geral, não está restrito a nenhuma linguagem, que permite a modularização dos programas. Então, como assim a modularização? Bom, à medida que você for evoluindo na sua prática de programador, os seus programas fatalmente vão ficar maiores, vão ficando cada vez maiores, com muito mais linhas de comando. E com isso você vai ter um pouco mais de dificuldade de organizar as informações. Então, a necessidade de modularizar vem de encontro à necessidade de você organizar o seu programa. Por exemplo, a gente pode abrir aqui um programa qualquer e você pode ver que sem a modularização ficaria muito mais complicada a organização. Aguarde um segundo que ele já está abrindo aqui. Mas olha só. É, bom, aqui a gente tem o que seria uma função. Essa função, por sua vez, ela precisa desse procedimento aqui, que por sua vez também foi declarado dentro de uma função. É, além disso, você tem a definição de uma classe, que também é parecido com uma função, enfim. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui, na verdade, é que esse programa aqui, vamos aqui é o nosso programa principal. Veja, tudo que está dentro de main aqui, isso aqui é C++, né? Mas tudo que está dentro de main é aquilo que diz respeito ao programa principal. Então, esse programa principal, por exemplo, ele define aqui um vetor, né, que foi o tema da aula passada, preenchido de maneira randômica. Então, é uma linha apenas, só para preencher um vetor com valores randômicos. Mas essa função que faz isso, ela na verdade tem este tamanho aqui. Então, o que acontece é que se isso aqui não fosse modularizado, se esse trecho de código aqui não fosse colocado dentro de uma função, como consequência você teria essas n linhas aqui dentro do seu programa principal. Bom, o programa principal, como a gente está vendo aqui, ele parece simplificado. Veja, ele tem poucas linhas, né? Ele parece muito mais organizado. Então, ele só está assim porque, por exemplo, foi feito o uso de funções, como o caso dessa função aqui. E essa função aqui, por sua vez, também faz uso de outras funções. Essa função faz uso da função, por exemplo, que está aqui, que poderia muito bem fazer uso de outras funções. Então veja, aqui nesse mesmo arquivo aqui tem uma classe definida. Deixa eu ver o que mais aqui. E é isso, né? Enfim, aqui foi só para mostrar um exemplo de um programa já modularizado e o benefício que ele teve disso, né? O programa principal fica muito mais organizado. Um outro benefício que a gente absorve de funções é a capacidade que você tem de dividir o seu problema em problemas menores. Ou seja, você não precisa resolver um problema só de maneira corrida. Você pode pegar esse problema e consegue abstrair dele diferentes etapas de resolução do problema e a partir daí você pega cada etapa e reduz isso a uma função, por exemplo. Um exemplo disso é, por exemplo, a fórmula lá de Bhaskara, né? Aquela fórmula daquelas equações de segundo grau que a gente está acostumado a resolver lá desde a escola. Que é x igual, né, vamos colocar aqui para a gente lembrar, né? Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Né? Então seria alguma coisa como x é igual a menos b mais, eu vou colocar aqui só para ilustrar mesmo, mais ou menos raiz de um delta sobre 2a. Então veja, nessa função como um todo, aqui você pode dividir pelo menos ela em três partes, né? Você pode dividir uma parte só para resolver a raiz de delta, você pode dividir uma parte só para resolver o numerador da função e outra parte para resolver o denominador da função. Então, aqui eu dei um exemplo de uma função matemática, mas qualquer outro problema grande o suficiente pode ser dividido em subpartes, para que fique mais fácil de você resolver, inclusive, seu problema.
Ok, dito isso, então como é que você define funções em Python? Então, a gente define funções em Python usando a palavra-chave def. Def de definição. E depois que você usa o def, você vai dizer o nome da função que você quer dar. Então, vamos supor que eu queira fazer uma função que some dois números passados para ela. Então, uma função ela geralmente vai ter esse formato. Assim, você precisa passar para ela um parâmetro. Não é obrigado que uma função tenha parâmetros, mas o que é um parâmetro? O parâmetro é uma informação externa que você passa para dentro da função, para que a função possa trabalhar o que quer que seja lá dentro dela. Então, a nossa função soma, suponha que eu precise somar dois valores. Eu queira que essa função soma me retorne a soma de dois valores. Então, eu preciso definir aqui dentro dos parênteses que ela vai esperar dois valores. Então, eu posso dar o nome desses dois valores de x e y. E aí, dois pontos para dizer, a partir dos dois pontos, o que essa função vai fazer com esse x e y. Bom, se é uma função de soma, eu quero que ela me devolva a soma de x e y. Então, esse conceito de devolvo, a gente interpreta ele pela palavra-chave return, return de retorna. Então, veja que eu estou usando aqui termos parecidos com o conceito de uma função matemática de fato, né? Então, por exemplo, se você tem lá uma função f de x é igual a x menos 4, então isso quer dizer que se eu faço f de 2 é igual a menos 2, né? F de 4 é igual a zero. Então, aqui está a definição da minha função e aqui está o uso da função. Nesse exemplo, eu passei 2 como parâmetro e o retorno da função foi menos 2. Eu passei 4 como parâmetro e o retorno da função foi zero. Aqui eu estou definindo uma função chamada soma, estou passando dois elementos como parâmetro dessa função e estou dizendo que ela deve retornar a soma dos dois. Então, a soma dos dois é x mais y. Então, aqui no meu Jupyter Notebook, eu vou dar um Ctrl Enter para ele executar essa linha. Isso quer dizer que daqui para baixo, agora, essa função já foi definida e eu posso utilizá-la. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, dar um print e invocar a função soma. Agora, eu preciso, uma vez que eu estou utilizando da função soma, eu preciso passar parâmetros para ela. Então, essa função soma espera dois parâmetros, um x e um y. Então, eu quero dizer que o x é o 4 e o y é o 9. Então, executar essa linha, o retorno foi 13. Então, ele imprimiu 13. Ou seja, por que ele imprimiu 13? Porque na prática, é como se, quando eu invoco a função soma, é como se a linha de execução saísse daqui, fosse para cá, fizesse o que tivesse que ser feito, que no caso aqui é x mais y, e o retorno foi devolvido para cá. Então é como se eu interrompesse aqui o fluxo, né? Eu modificasse o fluxo aqui de execução das minhas linhas, né? Então, suponha que isso aqui fosse contíguo dentro de um arquivo, né? Fosse um arquivo só, onde aqui são as primeiras linhas, aqui é a linha seguinte. Então, meu interpretador vem aqui, define essa função. Quando ele vem para cá e vê que a função está sendo invocada, ele volta para cá, atribui 4 para x, 9 para y, faz a soma de 4 mais 9 e retorna, ou seja, devolve esse resultado para quem o invocou. Quem que invocou? Foi a função print aqui que invocou. Então a função print imprime o retorno dessa função soma que foi invocado aqui dentro. Então veja que se você definir uma função esperando dois parâmetros, qualquer dois parâmetros que você passe para ela, ela vai aceitar. Se eu por acaso fizer assim, A recebe 10 e B recebe 20, eu também posso invocar essa função soma passando A e B para ela. Então é isso. A função soma espera dois parâmetros. Então, quaisquer que sejam os dois parâmetros, aqui eu passei valores constantes, né? Passei valores constantes para a função, ela funcionou. Aqui eu passei valores variáveis para a função. Isso quer dizer que eu poderia depois, sei lá, por exemplo, fazer um programa em que ao invés de eu atribuir aqui, eu estou atribuindo isso pelo teclado, né? Informe A ou informe B, por exemplo. Então, se eu for executar essa linha, A recebe 88, B recebe 99
E aí ele imprimiu a soma de 88 para 99. Então, outra vantagem que se obtém a partir do uso de funções é a capacidade de você atribuir mais legibilidade ao seu código. Claro, uma função que some é um pouco redundante porque é o próprio operador de soma, né? Se tivesse aqui, por exemplo, A mais B, isso aqui é explícito, né? Você sabe que ele está somando. Mas funções que executam operações um pouco mais complexas, é, a, a, o copia e cola da, função, da execução como um todo aqui não necessariamente pode indicar o que está sendo feito, como no exemplo que eu mostrei agora. Né? Aqui. Veja, se eu tivesse lá no meu programa, ao invés de uma linha chamada Uniform Random Vector, eu tivesse tudo isso daqui, que é o correspondente à função chamada Uniform Random Vector, ora, tudo isso daqui precisa de um tempo para você entender que é uma linha, uma sequência de código responsável por definir valores randômicos para um vetor. Enquanto que quando você define isso aqui como uma função e dá um nome correspondente ao que a função faz, lá no seu programa fica muito mais compreensível que aqui eu estou criando um vetor e esse vetor vai ser preenchido com valores randômicos uniformes. Então, é isso que também confere. Outro benefício de se utilizar funções é a legibilidade do seu código. Ela aumenta, porque você, ao invés de colocar código puro, você encaixota esse código dentro de uma função e dá à função um nome correspondente ao que o código está fazendo. E na hora de chamar a função, o nome o nome da função já dá a indicar o que está sendo feito, inclusive para quem legar esse código, né? Para quem receber esse código e quiser continuar. Isso quer dizer que outro benefício é a capacidade de você reutilizar código. Então, mais uma vez, vamos pegar o exemplo lá, que é um exemplo. Eu estou usando esse exemplo porque como é um programa já pronto, apesar de ser em outra linguagem, né? É um programa pronto e com uma função relativamente grande, né? Então veja, se no mesmo programa eu precisasse inicializar um novo vetor aqui, por exemplo, um vetor vec2 com números randômicos, veja, se eu não tivesse a capacidade de realizar isso através de funções, eu teria que ter essa quantidade de código aqui replicada duas vezes dentro do meu código. Enquanto que se eu faço isso e coloco dentro de uma função, basta que na próxima vez eu chame novamente a função pelo nome. Então, ela proporciona a reutilização de código. Essa é uma outra vantagem do uso de função. Então, por exemplo, aqui no nosso caso da função soma, claro, é uma função simples, né? Mas já para fins didáticos, mas todas as vezes mais adiante que você precisar somar dois valores, você não precisa redefinir isso. Você chama lá a função soma e soma seus dois valores, né? Onde quer que seja necessário. Outra informação importante a respeito do uso de funções é que elas não têm, eu havia dito que elas não têm a obrigação de esperar um parâmetro para funcionarem, e elas também não têm a obrigação de ter um retorno sempre. Né? Você pode ter uma função que não retorna nada para o usuário, ela apenas faz alguma coisa lá dentro e não avisa nada para o usuário, por exemplo. Né? Então, vamos colocar aqui uma função que o nome dela é faz nada. É uma função que não faz nada. Então, assim, o que ela faz lá dentro? Ela simplesmente imprime um espaço na tela. É a única função dessa função. Então, na verdade, ela não faz nada. Ela faz alguma coisa, mas essa alguma coisa é praticamente imperceptível. Então, se eu chamar aqui a função faz nada, invoquei ela aqui, veja, não aconteceu nada aqui, só imprimiu alguma coisa. Se aqui tivesse apenas assim, A recebe 10, só isso. Então, eu executei essa linha aqui e vou executar a função faz nada. Veja, eu executei, na execução anterior, ele tinha um espaço em branco aqui, que era o espaço que ela imprimia. Agora eu executei de novo, ela nem abriu um espaço aqui, porque, bom, ela não está imprimindo nada. A única coisa que ela faz é atribuir um 10 a um A. Então, por que você vai precisar muitas vezes de uma função que não faz nada? Na verdade, não, você não vai precisar de uma função que não faz nada. Você vai precisar muitas vezes de uma função que o que é feito dentro dela se restringe a apenas o que está dentro dela. Por exemplo, isso aqui é uma função
que meramente imprima, por exemplo, uma função que chamada saudação, né? Uma função chamada saudação. Então, eu não preciso de parâmetro, eu só coloco, olha, toda vez que eu chamar saudação, eu coloco uma mensagem: olá, seja bem-vindo ao curso de programação. Então, ao invés de todas as vezes eu ter que dizer print, olá, seja bem-vindo ao curso de programação, então se eu crio uma função saudação que não espera parâmetro nenhum, então pronto, todas as vezes que eu chamar saudação, o texto completo já vai estar impresso para mim. Então, recapitulando, as funções nem sempre vão precisar de um parâmetro. Então, assim, quando você percebe que a sua função, para fazer o que você quer que ela faça, não precisa de uma informação externa para ser passada para ela, tudo bem, ela não tem obrigação de ter parâmetro. E se você também não quer devolver nada para o usuário, ou seja, você não tem a necessidade de que alguém de fora que está chamando essa função receba o resultado dela, você também não tem essa obrigação de dar um return. Né? Você pode colocar apenas uma atribuição lá dentro, apenas um print, mas o return também não é obrigatório. Assim como também o número de parâmetros não é restrito aqui, né? A nossa função soma original, ela somava apenas 2 valores. Eu posso dizer que ela pode ser uma soma para fazer 3 valores, ou eu posso inclusive fazer 2 funções diferentes, por exemplo. Bom, tampouco o número de parâmetros dentro de uma função ele é limitado a 1 ou 2 ou 3. Né? Isso vai depender também do seu problema. Aqui eu estou colocando uma função agora para somar 3 valores ao invés de 2. Né? Por quê? Bom, porque lá na definição da função eu posso vir aqui e falar que ela agora soma 3 ao invés de 2. Então agora toda referência à função soma, ela vai esperar sempre 3 parâmetros. Então veja que se eu tentar chamar a função soma a partir de agora só com 2, ele vai dizer, olha, está faltando um argumento posicional chamado z. Então estou passando só 2 aqui para ele. Então agora ele está pedindo 3 e ela só pode funcionar agora com 3 parâmetros, porque esta foi a nova definição da função soma, agora com 3 parâmetros. Uma outra característica interessante do uso de funções é a capacidade que ela tem de referenciar a si mesma. Bom, como assim? Isso quer dizer que eu posso definir uma função e de dentro dessa função eu posso chamar ela mesma aqui dentro. Mas aí você pode estar se perguntando por que eu ia querer fazer isso? Bom, na verdade porque existem certos tipos de problemas que apresentam essa característica. Um problema que a resolução dele é como se fosse a invocação desse mesmo problema com um tamanho menor. Isso é o que a gente chama de função recursiva, problemas que podem ser resolvidos de maneira recursiva. Bom, como assim? Por exemplo, se eu quero fazer a potência de um número, por exemplo, 2 elevado a 5, então 2 elevado a 5 é o quê? É 2 vezes 2 vezes 2, isso 5 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é 2 elevado a 5. Bom, perceba que o 2 elevado a 5 para ser resolvido nada mais é do que 2 vezes, o que é isso aqui? É 2 elevado a 4. Né? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado a 4. Ou seja, eu poderia dizer que 2 elevado a 5 é igual a 2 vezes 2 elevado a 4. Então, isso aqui é 2 elevado a 4. Então, 2 elevado a 4 também poderia ser descrito na forma de 2 vezes 2 elevado a 3. Então, eu poderia dizer que 2 elevado a 4 é igual a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, se eu penso aqui nesse sinal como sendo um representante da função de potência, veja aqui, ó. Então eu estou dizendo que para resolver a potência de um número pelo outro, eu posso usar o mesmo problema da potência, o mesmo sinal de potência aqui dentro. Então, isso aqui é recursividade. Para resolver esse problema, dentro da resolução do problema, eu invoco a mesma função, só que por um problema menor. Veja, sempre tem que ser por um problema menor, do contrário, essa recursão vai ser infinita.
Então, por exemplo, no caso aqui de funções de potências, né? Isso aqui tem um limite? Bom, tem, sempre vai ter um limite. Ó. 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 à terça. 2 ao cubo é igual a 2 vezes 2 a quadrado. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2 a 1, né? A 1, que é a mesma coisa que 2. E 2 elevado a 1 é igual a 2 vezes 2 elevado a zero, que por sua vez, 2 elevado a zero é igual a 1. Sempre, né? Qualquer número elevado a zero sempre vai ser 1. Ou seja, na recursão, por exemplo, aqui, né? Comecei aqui. Aqui eu chamei 2, eu chamei a base, vezes a função novamente com o expoente menos 1. Isso aqui se resolveu como? A base vezes o expoente menos 1, que é a mesma coisa que a base vezes expoente menos 1, base vezes expoente menos 1, base vezes expoente menos 1, e quando esse expoente se torna zero, é 1, independente de qual que é a base. Então, se você fosse escrever uma função chamada potência, né? Defina potência de uma base e um expoente. De cara, você já poderia dizer que se o expoente for igual a zero, então retorne 1. Então, isso aqui é verdade para qualquer caso. Né? Se, dependente de qual que é a sua base, expoente for zero, então se expoente for zero, retorne 1. Pronto. Ok? Agora, se não, se o expoente não for zero, aí eu posso fazer o else para isso. E aí eu posso retornar a recursão de acordo com aquele esquema que a gente viu anteriormente. Então, retorne base vezes a função de potência, passando a mesma base, só que agora o expoente menos 1. Então, aqui é a descrição daquele exemplo que foi descrito, foi desenhado aqui agora há pouco, né? Se o expoente for igual a zero, já retorne 1. Se não, chame a função novamente, multiplicando a base vezes essa função agora com expoente menos 1. Ou seja, isso aqui vai fazer com que a função seja chamada novamente. Se o expoente menos 1 ainda não for zero, ele vai chamar de novo. Se não for zero, vai chamar de novo. Se não for zero, vai chamar de novo. Quando for zero, o expoente, ele vai retornar 1. E aí o que vai acontecer? Ele vai voltando. É como se fosse assim. Vamos tentar ilustrar isso daqui. Então, a primeira chamada da função, suponha que eu queira chamar a potência de 2 e 5, como o exemplo que eu tinha colocado agora. Bom, isso aqui vai chamar, expoente não vai ser zero, então ele vai chamar, ele vai retornar isso daqui, né? 5 vezes, né? Base, aliás, 2 vezes potência de 2 e 4. Isso daqui, por sua vez, vai ser chamado de novo. Então, ele vai para lá, ele vai ver que 4 não é igual a zero, então ele vai retornar isso daqui, que é o quê? Que é 2, que é a base, vezes potência de 2 e 3. Mais uma vez, 3 não é igual a zero, então ele vai retornar, que eu acho que eu dei de mais recuo, né? Tá aqui, 2 vezes potência de 2 e 2, ou seja, essa função vai ser invocada de novo, vai verificar se 2 é igual a zero, não vai ser, então vai retornar 2 vezes potência de 2 e 1. Aí vai perguntar, 1 é igual a zero? Não, então ele vai retornar 2 vezes potência de 2 e 0. Nessa última chamada, ou seja, veja que ele vai estar acontecendo aqui, porque está sendo usado recursividade, uma sequência de chamadas encadeadas.
Na última vez que isso aqui acontecer, quando isso aqui acontecer, ele vai entrar nesse caso aqui onde é 0. Então, isso aqui vai retornar 1. Né? Então, essa função aqui, essa última função que foi chamada, vai retornar 1. Então, vamos substituir ela por 1 aqui. Então, ela retorna 1, ou seja, ela retorna 1 para aquela última chamada que tinha acontecido. Então, 2 vezes 1 retorna 2 para essa chamada aqui que tinha acontecido. Então, 2 vezes 2 retorna 4 para essa chamada aqui que tinha acontecido. 2 vezes 4 retorna 8 para essa chamada aqui que tinha acontecido. 2 vezes 8, 16, retorna 16 para essa chamada aqui que tinha acontecido. 2 vezes 16, 32, que vai retornar para aquela primeira chamada que aconteceu. Então, é isso que acontece quando você usa recursividade. Primeiro, você tem que ter um caso base, sempre. Justamente porque você não pode fazer com que isso aqui seja... Por exemplo, se fosse assim, né? Isso aqui é rodar indefinidamente, porque ele ia colocar, bom, se fosse 2 e 5 aqui. Então, 5 não é igual a 0, então retorne bases vezes 2 e 5 de novo. Então ele vai ficar 5 não é igual a 0, vai vir para cá. 5 não é igual a 0, vai vir para cá. Então vai ficar chamando o tempo todo. Aqui foi criado um caso base, que é o caso onde a expoente é igual a 0 e retorna 1, e foi garantido que, de alguma forma, esse expoente, ao longo das sucessivas chamadas dessa função, das chamadas recursivas, esse expoente pelo menos está diminuindo, ou seja, em algum momento ele vai chegar em 0. Então, para usar a recursão, você tem que ter esses dois pilares. O primeiro pilar é ter um caso base, né, considerando um caso onde ele não tem recursão. Veja que nesse caso aqui ele não está usando recursão, não está chamando a função dentro dela mesma. E o caso de recursão, onde você está invocando a recursão, você tem que garantir que a chamada dele ela está regredindo na comparação com a chamada original. A chamada original é exp, a chamada recursiva é exp menos 1. A chamada recursiva nunca pode ser igual à chamada original, do contrário você vai entrar numa sucessão de invocações aqui infinitas, certo? Então, o caso base me garante que isso aqui uma hora vai acabar e quando acabar vai acontecer isso que a gente viu aqui. Ele vai desencadeando até que chega no caso base. Quando chega no caso base, ele vai retornando, 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 retornando até chegar na primeira de todas as invocações que aconteceram. Ok? Então a gente pode ver isso aqui funcionando chamando a função de fato. Vamos colocar aqui 2 e 5. Está lá a saída 32. Então, é uma das formas. Claro, essa aqui não é a única forma de você resolver esse problema. Você pode resolver esse problema usando um laço, lá, multiplicando ele para que isso se repita o número de vezes do expoente. Mas é uma forma elegante de se fazer e uma forma um recurso muito utilizado em programação, um recurso de recursividade. Então, volta e meia você vai lidar com problemas de recursividade. O problema do fatorial, por exemplo, é um problema clássico que usa recursão. Então, por exemplo, o fatorial de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ora, se o fatorial de 4 é isso aqui e o fatorial de 5 é isso aqui, então quer dizer que o fatorial de 5 é igual a 5 vezes o fatorial de 4. Perceberam lá? Veja que isso aqui está aqui dentro, né? Bom, isso aqui é o fatorial de 4. Então, o fatorial de 5 pode ser escrito na forma de fatorial de 5 vezes fatorial de 4. Bom, se eu for lá para o fatorial de 3, fatorial de 3 é igual a 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, fatorial de 4 poderia ser escrito na forma de 4 vezes fatorial de 3. Então, assim sucessivamente. Então, essa é uma forma de você escrever essa função de maneira recursiva. Uma outra opção, um outro problema muito clássico, um outro problema clássico que utiliza a recursão é o problema da série de Fibonacci. A série de Fibonacci é aquela série que é dada que o enésimo valor é sempre a soma do enésimo menos 1 com o enésimo menos 2. Então, ela define lá os dois primeiros valores.
Então, esse aqui seria o Fibonacci 0 e o Fibonacci 1. O Fibonacci 2 é 0 mais 1, 1. O Fibonacci 3 é 1 mais 1, 2. O Fibonacci 4 é 1 mais 2, 3. O Fibonacci 5 é 2 mais 3, 5. O Fibonacci 6 é 5 mais 3, 8. O 7 seria 13 e assim sucessivamente. Então, a gente tem que, dado que você já tem Fibonacci 0 e Fibonacci 1 fixos, o Fibonacci 2 é sempre a soma do Fibonacci 0, o Fibonacci n-1 com o Fibonacci n-2. Então a gente poderia convencionar assim: Fibonacci de n é igual a Fib de n-1 mais Fib de n-2. Bom, como é que eu resolveria isso na forma de uma função recursiva? Então vamos lá. Def Fib de n. Então, a gente já tem os dois primeiros elementos de n, de Fibonacci, já definidos, que é se ele for 1 ou 0, se o Fibonacci for 0, então a gente pode colocar assim, se n igual a 0, o Fibonacci é 0. Então, se não, se n igual a 1, o Fibonacci é 1. Então, os dois primeiros elementos dessa série são fáceis de lidar. Então, se n é 0, Fibonacci 0. Se n é 1, Fibonacci 1. Agora, se não, o que teríamos? Faltou dois pontos aqui. O que teríamos? Bom, teríamos Fibonacci de n menos 1 mais Fibonacci de n menos 2. Vamos colocar aqui embaixo a série novamente, né, para a gente ter depois para validar. Então aqui o Fibonacci de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, que está aqui justamente para a gente conferir se a minha função recursiva está retornando os valores de Fibonacci corretos. Então vamos começar aqui com Fibonacci de 0. Bom, Fibonacci de 0 é 0, né, como a gente já definiu aqui, ó, se n igual a 0, retorna 0, então ok. Fibonacci de 1 é 1, então se n igual a 1, está retornando 1 aqui, ok. Bom, Fibonacci de 2. Bom, Fibonacci de 2 é igual a 1. Então, o que aconteceu quando ele retornou o Fibonacci de 2 aqui? Vamos olhar aqui para a função, né? Fibonacci de 2 veio aqui. 2 é igual a 0? Não. 2 é igual a 1? Não. Então, ele veio aqui. Então, retorna para mim. Fibonacci de 2 menos 1. Bom, 2 menos 1 é 1. Fibonacci de 2 menos 2. 2 menos 2, 0. Então, o que ele está retornando aqui no final quando eu digitei Fibonacci de 2? Retorne Fibonacci de 1 mais Fibonacci de 0. Bom, Fibonacci de 1 é 1, Fibonacci de 0 é 1, é 0. Então, 0 mais 1, 1, foi o que ele está retornando aqui. Então, veja que no caso de 2, você consegue perceber que isso aqui funcionando recursivamente. Ó. Mais uma vez, ó. Seria como se tivesse assim, né? Aqui, se Fibonacci fosse de 2, né? Vamos substituir aqui para a gente ver isso. Fibonacci de 2 seria a mesma coisa que está chamando aqui Fibonacci de 1, 2 menos 1, 1, e Fibonacci de 0. O que quer dizer? E Fibonacci de 1 a gente já sabe que dá 1, Fibonacci de 0 a gente já sabe que dá 0. Então, Fibonacci de 2 é 1 mais 0, 1. Se fosse o Fibonacci de 3, por exemplo, Fibonacci de 3, ele ia retornar Fibonacci de 2 mais Fibonacci de 1. Bom, Fibonacci de 1 ele já retorna 1. Fibonacci de 2 vai para aquele caso que a gente acabou de ver, né? que ele viu que ele retorna 1. Né? Então, 1 mais 1, 2. Então, Fibonacci de 3, para a gente conferir aqui, né? Fibonacci de 3 igual a 2. O Fibonacci de 4, mais uma vez, ele ia fazer Fibonacci de 3 mais Fibonacci de 2. Fibonacci de 3 a gente já viu que ele retorna 2 mesmo, então ele retorna 2. Fibonacci de 2 a gente já viu que ele retorna 1, então 2 mais 1, 3. Então Fibonacci de 4, 3. Então, continuando, Fibonacci de 5, 5. Né? Fibonacci de 6 tem que dar 8. Fibonacci de 6, 8. Fibonacci de 7 tem que dar 13. Fibonacci de 8 tem que dar 21.
e Fibonacci de 9 tem que dar 34, ok? Então, veja que se um problema pode ser descrito de maneira recursiva e você domina aqui a forma de definir função, você consegue facilmente definir esse problema com uma função recursiva na linguagem que você tem acesso. Então, a gente viu aqui três exemplos, né? O exemplo da potência, onde a gente percebeu que o cálculo da potência tem uma característica recursiva, e a gente descreveu essa característica recursiva bem aqui, né? Criou o caso base e criou o caso da recursão. O problema do fatorial a gente também percebeu uma característica recursiva, só que eu não implementei ele aqui, né? O que a gente pode vir aqui, a gente pode fazer depois em exercício, né? Mas você consegue ver aqui que ele tem um padrão. E o problema do Fibonacci é que ele não só é recursivo, como você está invocando ele duas vezes aqui. Mas é claro, né? Vamos voltar aqui como é originalmente, né, a função. Ambos os passos aqui recursivos estão sempre retornando até chegar em algum momento ao caso base, né? Mas por que a gente consegue ver isso aqui? Foi quando a gente desenhou o problema aqui, nesse caso aqui, por exemplo, né? A gente foi desenhando o problema e foi vendo, ó, esses dois aqui são fixos. Daqui para frente, bom, esses dois fixos aqui foram definidos aqui. Daqui para frente eu sempre dependo dos dois anteriores. Então, esse aqui é com os dois fixos, esse aqui é com os dois anteriores. Então, é isso que a gente colocou aqui, né? Esse Fibonacci de n-1 mais n-2. Então, apesar de nem sempre parecer um assunto simples, com o tempo eu garanto que se você repetir algum exercício sobre isso aqui, em algum momento você vai ter um clique final que isso aqui vai entrar na sua cabeça para sempre. Estou falando isso por experiência própria. Na época que vi isso daqui, parecia às vezes até meio mágico, né? Eu não via as coisas acontecerem. Mas se você não entender aqui, você com certeza vai entender mais adiante, quando ver estrutura de dados, quando ver outras linguagens de programação que te permitem, por exemplo, fazer um debug, né? Debugar seu código com mais, para você ver o que está acontecendo na memória. Mas de cara é isso que você já tem que aprender sobre recursão. É a capacidade de você criar uma função e dentro dela referenciar ela mesma, mas sempre andando até chegar num caso base. Do contrário, essa função seria chamada indefinidamente. Bom, é isso. Vocês vão ter alguns exercícios sobre esse assunto mais adiante. No mais, por enquanto eu agradeço aí a atenção de quem assistiu a aula até o final e me coloco à disposição para eventuais dúvidas pelo Skype. Beleza? Obrigado aí a todos.